sou muito suspeito para falar do Bidon, porque eu posso errar, mas para mim ele vai ser um cracaço de bola. Eu sou muito fã do futebol dele. A hora que o pessoal briga comigo, que eu falo que na base ninguém presta, é porque Paulinho, uma coisa que me incomoda é que hoje em dia, cara, o garoto sobe da base, ele já tem zilhões de visualizações dos melhores momentos dele e tal. Então, eu vejo a galera, às vezes, muito empolgada com o jogador subindo da base. Eu falo, calma, tem que ver, quando sobe não é assim e tudo mais. Eu sou meio pé atrás. Mas o Bidon joga muita bola. Eu não sei o que vai acontecer com o futuro dele, mas assim, olha, se ele virar um cracaço aí de Champions League e tudo mais, não vai me surpreender. Eu acho ele um baita de um jogador. E ontem, você vê, ele entrou naquele deserto ali, porque nunca ninguém tinha jogado junto. Sim. O cara dominou completamente. Tem, sei lá, 18, 19 anos de idade, nem lembro. Mas ele ficou de fora das finais. Entendo que muito por causa da peculiaridade do jogo. Era um jogo que você talvez precisasse mais correr e brigar do que realmente jogar. Mas imaginando até um Corinthians ideal de time titular, para mim, Bidon tem que estar nesse time. E aí o Leonardo Vilas Boas quer saber do Salazar se na sua visão o Bidon é titular. Quem sai do time? Pensando na escalação da final. Não, na final eu não acho que Sim, ele tinha que mas jogar mesmo. daquele Só na time- final eu acho que ele não tinha que jogar. Daquele time, quem você tiraria pra começar pro Bidon ser titular agora? Ou o Raniel ou o Martinez. Hoje eu tiraria, acho que o Raniel e manteria o Martinez, porque eu tenho gostado do Martinez. A questão é o seguinte, o Martinez, eu tenho gostado do Martinez nessa função de segundo homem de meio de campo, que ele começou a jogar este ano, e na minha opinião, ele evoluiu, cresceu e recebeu elogios, porque ele mostrou que nessa posição ele rende muito mais do que na posição em tese original. Ele veio para jogar como Sim. primeiro volante. Perdeu a vaga no time titular porque acumulou atuações ruins como primeiro volante. Agora, quando ele foi escalado ali de segundo homem, fazendo o tal do box-to-box, indo até o fundo e voltando e cobrindo, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Assim, o Ranieri já não. O Ranieri já é aquele homem, primeiro volantão, Sim. ali à frente da zaga. No ano passado, aquela arrancada bonita do Corinthians, que o Corinthians ganhava, jogava bonito, ganhava fora, aquela arrancada final no Brasileirão, o meio de campo era o Ranieri, o Martinez, enfim, e Carrilho de um lado, Bidon do outro, Garro, Memphis e Yuri. Para mim, essa é a formação ideal. Sim. Entendo que esse é o time, esse é o meio campo que tem que jogar. Um primeiro volante, Ranieri, Martinez, Alex Santana, que eu gosto também, não sei, você pode escolher. Mas para mim os demais tem que ser Carrilho, Bidon, Garro, Yuri e Memphis. Foi assim que o Corinthians jogou tão bem no ano passado. Esse ano chegou a fazer boas partidas assim também. É que o Bidon esse ano, ele foi para a seleção sub-20 muito cedo, né? Perdeu toda a pré-temporada aqui, o Corinthians ficou lá com a seleção sub-20, voltou, o bicho já estava pegando e ele volta, ele já é colocado como titular em seguida, assim. Sim. Depois, nas finais ali, ele perde esse espaço muito por causa dessa questão do... O Corinthians estava tomando muito gol, entendeu-se que precisava de mais correria, mais força, e aí não é a dele. Né? A dele claramente é jogar bola. Não sei, o Garro disse que vai ficar um tempo fora, hein? Às vezes dá pra encaixar Se o Bidon Coronado não tiver 100%, não sei não, Pode viu? ser. O menino é bom. O da Mota já inventou até um apelido aqui pro Hector. Hector, ele matador. Calma lá. Espanhol, né? Ah. Mas eu lembrei agora, cara, o Hector, que loucura, né? Ele entrou no lugar do Yuri Alberto e ele que fez o gol do Corinthians. Eu lembrei até de um levantamento que eu tava vendo semana passada, anotei aqui até para dar os créditos, levantamento da agência Conversion, que o Yuri Alberto foi o jogador mais pesquisado do Corinthians na internet ao longo do último mês. Assim, o cara superando o Memphis, superando o Garro, ele... é o cara com mais moral, mais pesquisado, que levanta mais interesse. O Yuri Alberto constantemente ele tá com o nome ligado à imprensa europeia, né? Sim. Ele aparece naquelas listas, jogadores mais jovens e valiosos. Sim. Jogadores mais jovens e promissores. O Yuri Alberto sempre tá. Sim. Então, assim, lá fora, o nome dele constantemente aparece para os torcedores de lá. Acho até que natural. E teve uma pré-convocação para a seleção, o que ajuda muito também, enfim. É outro que eu elogiei, Sim. apostei. Fui muito criticado ano passado por isso. Tá aí, ó. Esse mesmo levantamento, eu esqueci o número agora, mas mostra também que o interesse por
Corinthians na Holanda subiu uma coisa de maluco. Também, né? Impressionante. Isso aconteceu com o Zizal também. É verdade. Pô, aí é bom, né? Que a China tem gente pra comprar camisa. Acho que ele foi contratado por quê? Porque ele jogava muita bola? Pois é. Ô, Paulinho, a gente falando aqui na Salazar do Carrilho, do Bidon, você como treinador deve saber muito melhor, né? Muito melhor. Essa importância desse meio-campista que tem tranquilidade para, se tiver pressionado, conseguir sair, que consegue fazer o time andar com o passe. Eu não tô falando do armador que vai dar assistência, mas esse cara que às vezes pega a bola um pouco mais atrás, mas faz o time andar. Eu até comentei com meu filho, esse Carrilho aí. Rapaz, esse cara é impressionante, cara. Ele tem uma tranquilidade, ele tem um controle do jogo, ele que controla o jogo do Corinthians. Uhum. Gosto do Martins também, só que assim, eu acho ele voluntarioso, eu acho uma pegada dele, eu acho ele provocante também, que ele gosta de provocar, ele gosta do é uma choque. bombinha relógio. Ele é Corinthians, né? Ele é Corinthians. Mas, na verdade mesmo, ao meu ver, Corinthians mesmo, é esse Carrilho aí. Sim. Esse cara aí é um cara que ele briga, ele... Quando tem que dar aquela tranquilidade, ele segura, ele para, ele prende, ele faz o time jogar. Então eu vejo assim, que no Corinthians ele encaixou muito bem. O meio-campo do Corinthians ali é um meio-campo bom. Eu vejo que o Garro, ao meu ver, também é um excelente atleta, já é um nível já acima, já elevado. Então, quando encaixou o Corinthians com esse meio-campo aí, fez toda a diferença. Sim. Então, se continuar assim jogando nesse nível, eu acredito que o Corinthians vai dar trabalho também no brasileiro. Não é só o paulista. Eu falo muito de paulistinha, né? Uhum. Mas assim, eu entendo que o melhor campeonato que tem no Brasil ainda continua sendo o paulista. Por mais que tenha o carioca, tenha o mineiro, qualquer um desses estaduais, todos os estaduais. Então, só ver o eu número não de vejo times como paulistas na Série A, na eu não Série vejo B. como paulistinha. É que Sim. assim, estamos desvalorizando uma competição que é muito valorizada no Brasil. Então eu não vejo, que é brincadeira de torcedor, né? Uhum. Mas pensando bem, é uma excelente competição a nível de Campeonato Brasileiro Série A. Sim. Os times que estão disputando o Paulista, eu vejo que tem condição de estar realmente onde está. Você vê o Mirassol, né? Exatamente. Uma informação sobre o Breno Bidon. O Paulinho estava falando aqui sobre essa situação dos jogadores saírem muito cedo. Entendo que isso tem influência direta da condição financeira do clube, Sim. né? Que muitas vezes aceita uma proposta, inclusive, inferior ao que o jogador vale por causa disso. O Corinthians está indo por um outro lado. Apesar do Corinthians estar numa situação financeira complicada, o Corinthians já recusou a proposta pelo Breno Bidon, mas o principal fator do Breno Bidon estar jogando tranquilo no Corinthians é o fato dele querer ficar mais um tempo no Corinthians. Ele tem esse entendimento de que subiu há pouco tempo, ele tem uma certa gratidão ao Corinthians pela oportunidade. Então o Breno Bidon é um jogador que não tem pressa para sair do Corinthians. Isso aí é uma informação. Conversando com pessoas do staff dele, que trabalham com ele, gerenciam a carreira dele, inclusive com ele, algumas vezes eu entrevistei na Zona Mista. O Breno Bidon não tem pressa em sair do Corinthians. Isso é muito raro entre jogadores da Série A, do nível dele, jogando no Corinthians, a idade dele é raríssimo. E é bacana até de ver, assim, me surpreendeu na época, e é bacana até passar essa informação. Ele é um jogador que tem gratidão pela oportunidade no Corinthians, não tem pressa em sair, entende que em algum momento isso pode acontecer, mas que ele não tem pressa, a hora que tiver acontecer, vai acontecer, que a prioridade total é se firmar no Corinthians para ser campeão no Corinthians como ele foi e tentar passar aqui algumas temporadas, ou pelo menos uma temporada inteira. Sim. Então acho que isso ajuda demais, inclusive o próprio dirigente, a negociar uma proposta melhor e tudo mais, porque não está vindo aquele empresário fazendo pressão para aceitar qualquer coisa e liberar o cara. Não, no caso do Breno Bidon, isso não está acontecendo e acho que pode fazer a diferença para o corintiano tê-lo por mais um tempo por aí. Boa. Ó, pra gente... Tem algumas coisas que eu quero falar ainda sobre outros clubes, mas vamos passar aqui uma pergunta do chat. Antes da pergunta do chat, o Paulinho falou que o Corinthians vai dar trabalho. Você diz trabalho G4, trabalho você acha que dá pra brigar por título? Como que você acha que o Corinthians vai ser nesse É que o título é complicado falar sobre título na primeira rodada, né? Mas eu entendo assim, que Libertadores, ele vai estar ali brigando pela Libertadores, sim. Na Sula, né, agora? Não, no Campeonato Campeonato Brasileiro. Na competição, pela no vaga da decorrer, Libertadores, no decorrer da competição do Campeonato Sim. Brasileiro, ele vai estar ali brigando Libertadores, que é até o sétimo, mais ou menos, né? Entra ali de primeiro ao sexto, sétimo. Nessa briga, eu acredito que ele vai estar sim.
Ó, Salazar, o Júlio Xavier quer saber de você se, entre todas as posições que o Corinthians precisaria contratar, se o zagueiro é uma delas. Nem eu acho que todo mundo sabe, né? É notório, o Corinthians tem um problema grave na defesa, isso é falado abertamente, inclusive dentro do clube, quando a gente conversa com o dirigente e tudo mais. O Corinthians precisa, sabe que precisa, só que não tem, no momento, receita para contratar. Então, isso foi inclusive passado à comissão técnica do clube e tentar encontrar um encaixe com o que tem. A janela do meio do ano, quem sabe? Aparece uma oportunidade de mercado e tudo mais, algum jogador saindo de algum clube, pode ser. O Corinthians está atento, está de olho nos zagueiros e tal, mas para esse momento, esqueçam. Boa. Vai ser com o que tem. Tá certo. Você vê que como rodou, o Campeonato Paulista ele é curtíssimo e mesmo assim, olha quantas duplas de zaga o Corinthians teve. Verdade. Isso jogou o Félix, jogou o Gustavo, jogou o Tchoca, titular na Libertadores. Aliás, essas coisas me explica você que é técnico. Não é que o cara é titular de um jogo da Libertadores e no jogo seguinte ele nem é relacionado e nunca mais foi. Agora foi, né? Mas enfim, eu não entendo essas coisas. Como o cara, de repente, ele é o melhor para ser titular. Aí ele fez uma besteira lá no jogo, ele nem relacionado, ele vira o pior de todos. Eu não sei também até que ponto isso não fere a cabeça de um garoto que está subindo da base agora.